Fluidos compressivos são os vapores e gases. Então, o que, que acontece aqui? Aqui eu vou ter um dimensional, tá? Um zoom, né? Que eu criei aqui. Deixa eu copiar mais ainda, né? Se eu consigo trazer aqui. O que, que eu gostaria que vocês ficassem atentos aqui? Ó? Primeiro, tá? Vocês vão acompanhar essa geometria aqui desse anel. Então, ele é roscado aqui, tá? Eu tenho aqui uma proximidade. Vocês estão vendo aqui, ó, os detalhes dos desenhos que tem aqui, ó, que eu falei no início, que o cara vai lapidando e vai aumentando a superfície de vedação. Né? Olha só, a superfície do disco ela é um pouquinho maior que a superfície do bocal, que é essa coisinha de nada aqui. Ó. E aí depois eu tenho, né, uma sequência aqui, né, de rebaixos, que se eu for lapidando, ó, ele vai ficar reto. E vai até passar do diâmetro aqui. Ó, tá? São coisas assim que a gente não percebe. Dentro da válvula a gente não consegue ver se a gente não tem um diagrama, não tem um desenho. Então, mas isso é comum, porque se passa por várias empresas e não é anotado e não é mantido um relatório, né, da inspeção do dimensional, isso vai acontecer, é fato. Alguém vai passar batido. Eu, inclusive, se eu não tenho assim, eu vou acabar cometendo essa falha também. Tá? Então, não tem como a gente evitar se a gente não tem um histórico de inspeção da válvula. Por isso que é importante. E para aquele caso, onde eu falei no início lá, sobre VR, né, que é o verificador de válvula, é necessário, tá? Então, esse controle. E quando chegar nesse limite, esse limite aqui, ó, sei lá, cara, acho que vai dar o quê? 1 décimo, 2 décimos, né? De retirada de material. E aí, o que, que acontece? Tem que substituir o bocal. Mas quem é que vai fazer isso hoje? Quem é que vai investir, né, e trocar esse processo? Por exemplo, se eu me perder na lapidação, ou, né, botar uma pessoa que não tem muita experiência, ou fazer o que nem a gente faz aqui na lapidação nas aulas de treinamento, né, que são lapidadas não sei quantas vezes cada treinamento. Claro que isso aqui já passou do limite. E claro que na vida da válvula lá, no processo vai acontecer. Quantas vezes? É uma vez por ano a inspeção, uma vez a cada 2 anos, sei lá. Né? E quantas vezes a lapidada em cada intervenção? Vai depender de quem está fazendo. Então a gente não tem esse controle. Isso acontece, certo? Bom, mas o importante, tá, é que assim, ó, tomem cuidado com essas coisas aqui. Ferramenta, botar no torno, desbastar, dar um passo, tá? E aí nós vamos sacrificar essas geometrias todas aqui. Percebam que aqui, ó, também tem um vínculo, ó, também tem uma questão do disco, ó, ela tem um detalhezinho aqui, tá? Que também, nesse projeto aqui, nesse diagrama, é importante, tá? E que existe também definindo qual é a superfície, tá? Para que eu não vá, por exemplo, lapidar, ter toda essa superfície aqui para lapidar. E sim apenas essa aqui, ó, essa pequena superfície de vedação, essa pequena área de vedação, que também vai facilitar o meu processo de lapidação. E claro que esse anel aqui, ó, que é o inferior, né, ele vai se aproximar desse anel superior. Tá? Na verdade, aqui, ó, essa parte externa é o suporte do disco. O disco está aqui, ó. Esse quadrado com essa abóbada aqui, que é para fazer o assentamento esférico. Vejam que a rosca aqui, ó, ela passa por dentro desse filete de rosca e fica solta. Para me tirar, eu tenho que puxar o disco um pouquinho para fora e desroscar ele. E aí, claro que ele fica. Aí ele sai de dentro do suporte, tá? O que acontece, tá? Esse suporte aqui, essa parte superior aqui, né, é o suporte do disco que faz, às vezes, né, do anel superior. Ó, vejam a geometria dele, ó, que ele acompanha aqui, né, todo um processo, né, que vai coincidir, ó, os pontos aqui, ó, com esse anel superior. Então, o que, que acontece? Se eu baixar todo esse anel aqui, jogar ele para baixo, eu vou ter uma condição funcional da válvula. Se eu encostar ele todo ele para cima, se eu encostar aqui, claro que eu vou acavalar aqui e vou ter um problema na válvula de fechamento da válvula. Tá? Mas se eu simplesmente me aproximar muito, eu vou ter, então, uma condição
específica, tá? Funcional, que vai mudar um pouquinho a performance da válvula. E claro que, além de tudo, olha só, percebam aqui, ó, essa distância aqui, ó, né, fazendo um prolongamento, eu vou chegar aqui, ó, nessa distância B e C. Ou seja, essa distância B e C, se eu fizer uma projeção, ela é a mesma que está aqui, ó. É a mesma que está aqui. Qual a diferença? É essa área aqui, ó. Estão percebendo? Fisicamente. Então, ó, essa distância aqui seria a distância que eu tenho, por exemplo, do bocal, tá? E a mesma que eu tenho aqui, ó. Então, se eu fizer pressão na parte superior e fizer pressão na parte inferior, como eu tenho a área, a pressão vai ser a mesma, lógico, né? Eu estou falando da mesma pressão. Então, isso teoricamente aconteceria. Deixa eu ver se eu consigo mudar o meu. Ó, de uma certa forma, o que eu estou falando aconteceria aqui dentro, né? Então, eu dei um zoom disso aqui, ó. Então, estaria atuando em cima e embaixo, tá? O que vai acontecer? Mesma pressão, a área é igual, as forças se anulam. O que vai acontecer? Agora, dessa parte do B aqui para dentro, eu já não tenho a mesma pressão atuando. Eu tenho a pressão de fluido e tenho uma outra pressão atuando aqui. Ou melhor, tenho a mesma pressão atuando em outra área, né? Um valor de área. O que vai acontecer? Eu vou ter a interferência da contrapressão no processo de abertura da válvula. Então, a mola vai estar segurando para manter o contato do disco com o bocal, e nesse momento, quando eu tenho a contrapressão, o que vai acontecer? Eu vou ter, então, a pressão vezes essa pequena área que tem aqui, ajudando a vedar. O que significa isso? Significa que eu tenho um acúmulo ou uma força extra segurando a abertura da válvula, tá? Que é o efeito da contrapressão, que a gente vai estudar logo em seguida aí, tá bom? Então, aqui é um bom desenho que eu acho que deve deixar bem claro aí as questões do efeito da contrapressão. E também, através desse slide, eu consigo fazer o seguinte, ó. Olha o que acontece quando eu tenho, por exemplo, tá, suporte do disco, desligação, que eu já apresentei. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, ó. O que acontece quando eu estou na iminência de abrir, tá? Agora eu não estou mais considerando a contrapressão. Vamos dizer que se a contrapressão eu tenho ela aberta para a atmosfera, vamos dizer que isso aqui seja uma válvula de vapor, e essa válvula, então, pressão atmosférica, não tem galho nenhum, vai abrir na pressão ajustada pela mola. O que vai acontecer? Ela vai estar fechada, eu vou aumentar a minha pressão, e aí eu vou ter esse anel aqui, ó, uma condição muito próxima, tá, ou específica para essa aplicação, para essa pressão, vai estar posicionado ali de forma adequada. Quando ele começa a ter passagem aqui, ó, o que acontece aqui? Eu não tenho um escoamento por aqui, ó, tá? Pelo fato da dificuldade do escoamento. Então, eu começo a ter passagem aqui. Como a velocidade que eu vou passar aqui, ó, é muito alta, tá? Eu, teoricamente, tá, eu vou ter aqui, ó, uma pressão que vai ser equalizada com essa aqui. Tende a ser um pouco maior que essa aqui, que é um pouco maior que essa aqui, e assim por diante. Então, como se fosse uma cascata aumentando a pressão, tá? E aí ela começa o famoso chiado. Por isso que toda válvula que dá disparo é comum dar o chiado antes de ela abrir. Em alguns casos a gente consegue perceber isso, né? Às vezes é questão mesmo da própria geometria da válvula, ou então, às vezes, a questão da lapidação, da qualidade da lapidação. Quanto melhor lapidada, menos é perceptível o chiado. Quanto melhor a qualidade, menor a qualidade da lapidação, mais é perceptível o chiado. Certo? Então, o que acontece? Nesse momento aqui, ó, eu começo a aumentar minha pressão, só que eu aumento a pressão, mas eu aumento a área também. Na verdade, eu não aumento a pressão. Eu distribuo a pressão e ela ganha uma área maior. E esse fato é responsável por elevar o meu
disco em torno de 60% a 70% da pressão de abertura. Por isso que dá o disparo, dá o pop, e dá aquele ruído, aquele estouro. Então, isso se eu aproximar o anel. Então, quanto mais próximo, melhor vai ser o disparo. Quanto mais distante, menor vai ser o disparo. Então, na bancada, eu tenho que encostar muito aqui, bem próximo, deixar bem próximo para dar um disparo legal, um disparo seco e bem definido. Tá? No processo, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir esse anel um pouco, para quê? Para garantir que vai ter disparo, mas também eu vou ter um diferencial de fechamento. Por exemplo, vapor de 3% a 4%. ASME 1, né, seria ASME 1. ASME 8, que é para vasos que não são submetidos à pressão e tubulação, válvulas de tubulação, seria de 5% a 7%. E aí, claro, quem é responsável por isso? É essa geometria aqui, atrelada a essa geometria aqui. Ó. Então, eu vou estar trabalhando, posicionando ela de acordo com a informação do fabricante. Por isso que é importante que vocês gravem isso. A posição dos anéis vem determinada pelo fabricante de acordo com o tipo de fluido lá, né, modelo de válvula e a pressão a qual ela vai se submeter. Tá? Então, não saem mexendo nesses ajustes aleatoriamente. Fiquem atentos. Normalmente, na prática, a gente faz ali o teste, né? E a gente conta o número de dentes, né? Até encostar, e depois a gente, na hora de montar, a gente encosta, e depois, assim mesmo, o número a gente desce o número de dentes. Por isso que ele fica posição do anel inferior, menos 5 dentes, menos 7 dentes. E o mesmo acontece, por exemplo, com o anel superior. Só que o anel superior, olha o que acontece. Deixa eu dar um zoom nesse aqui. Ó. Aqui. O anel superior, eu vou, por exemplo, posicionar a essa superfície aqui, ó, tá? Nessa linha aqui, ó, mais ou menos que seja visível, tá? E aí eu vou baixar esse anel aqui, ó, e ficar nessa linha aqui, ó. Aí depois eu vou subir ele alguns dentes, mais 5 dentes. Então, o de baixo é menos 5, por exemplo, e o de cima é mais 7, ou mais 3, esse aqui é menos 4, menos 5. Então, isso aqui vai depender de cada fabricante. O que eu estou fazendo quando eu estou mexendo nesses anéis? Tá? Eu estou trabalhando nessa distância aqui. Ó. Trabalhando, eu vou chamar isso aqui de câmara de expansão. Tá? Que é onde a gente aumenta a área e faz o processo de elevação da válvula ser instantâneo até 60%, 70%.